A mesma história se repetiu com a atriz Cacilda Becker. A última entrevista da Cacilda, ela foi a São Carlos encenar a peça Esperando Godot, numa segunda-feira. E eu fui lá com o meu Geloso, que era um gravador italiano de rolo, pesava 8 quilos. E eu fui, demais. Era demais. Eu fui entrevistá-la, inclusive, depois da peça, ela cansada, ofegante, mas de uma simpatia, de uma solicitude cativante. E ela era bonita mesmo. Muito bonita e simpática, profundamente simpática. Ela me atendeu com toda a elegância, com toda a cortesia, me concedeu 15 a 20 minutos de entrevista, que lamentavelmente 10 minutos ficaram presos no sensor. E no dia seguinte a essa entrevista, ela, no ensaio em São Paulo, acabou passando mal, ficou internada na Beneficência Portuguesa durante 30 dias e veio a óbito. Então eu fui praticamente o último repórter da entrevista. Verdade. E diga uma coisa, e essa entrevista dela você também tem guardado? Também tenho. Eu inclusive dei uma cópia dessa entrevista ao filho dela para que fosse colocado no museu que foi criado na época do Teatro Cacilda Becker. Na época eles fizeram uma sala, que era o Museu Cacilda Becker. Eu inclusive entreguei ao filho dela uma cópia dela. Então digamos assim, você tem um material que ele, Anselmo Duarte, sei lá, 40 minutos de entrevista, Cacilda Becker mais um tanto, imagino que outros também, que isso possa ser um outro resultado. Claro, hein? claro, eu penso aprofundar algumas questões. Por exemplo, eu trato de uma questão no livro, que é uma entrevista coletiva do Pelé. Todo mundo se reporta... São Carlos? Não, em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Isso. Porque você foi editor... De São Carlos eu fui para Ribeirão Preto. Na década de 70. Em 1978. Isso. Né? Jornal Diário. Trabalhei no Diário de Notícias e na Rádio Renascença. Eu trabalhava na rádio e no jornal Eu imagino do mesmo que grupo. eu devo ter te lido quando eu morava em Guariba, porque eu lia o Diário. Com certeza. Trabalhei com o Heraldo Pereira, tanto na rádio como no jornal. Tá. E naquela época, em 1978, o Pelé esteve em Ribeirão para assinar um contrato publicitário com a Modelar. E aí, todo mundo perguntando para o Pelé: escuta, Pelé, quais são as chances do Brasil na Copa da Argentina? Afinal de contas, Pelé, quem será o seu substituto? Pelé, qual é o melhor jogador do mundo na atualidade? Bombardeando com aquelas perguntas características do futebol. Eu então me insurgi com uma pergunta completamente diferente. Falei: Pelé, qual a sua posição a respeito das eleições diretas? Parou, eu sou contra. O brasileiro não sabe votar. E no dia seguinte, a frase dele correu muito. Então ninguém sabe qual o contexto que ela foi dita. Virou, né? Charge, foi super polêmica. Assim, também, em 1982, aqui em Uberlândia, Lula esteve aqui pela primeira vez. Eu fui o único repórter que se arvorou a entrevistar o Lula, que era um batalhador, um polêmico sindicalista. Veio aqui para instalar o PT, do Ari. O Ari estava comandando o futuro diretório municipal. O Ari me procurou e falou: você teria interesse de entrevistar o Lula? Eu falei: todo interesse. Aí você estava em qual rádio? Eu estava na Rádio Difusora, que é do grupo de Ribeirão, comprou, eu vim para cá para ficar 3 meses, estou há 28 anos. E, na realidade, eu tive que me cercar também da Lei Falcão. Eu tinha que convidar, mesmo para entrevista, eu tinha que convidar os representantes dos outros partidos. Eu me lembro que eu fui não sei se você lembra do Garibaldi, que era um restaurante que tinha... Ótimo. Né? Na Praça do Balvilela. Ali na Praça do Balvilela. Então ali estava acontecendo... Ali pertinho embaixo, né, do Hotel Presidente, isso. Ali estava acontecendo uma reunião do Rotary e o presidente do
do Rotary, era o presidente da Arena 1. Eu fui lá convidá-lo para participar da entrevista com o Lula. Aí ele falou, não, muito obrigado. Não, mas o senhor vai ter que assinar um documento aqui para mim e tal. Não, perfeito. Assinou. Convidado e não aceitou. No dia seguinte, assim que eu iniciei a entrevista com o Lula, já baixou a Polícia Federal lá. E aí a documentação estava toda em dia.